Esses dias, durante a nossa viagem, nós encontramos com um irmão e demos uma carona a ele, lá no Ceará. E ele é profissional na área da pintura. Ele é um excelente pintor. Ele disse que foi chamado por um homem para fazer um orçamento na casa dele. Chegando lá, observou e então deu o valor. R$ 1.200 é o orçamento para a pintura. Aquele homem saltou dizendo: "Você é louco, rapaz? R$ 1.200, que conversa é essa?" Não quis o serviço. Algumas semanas depois, aquele homem foi chamar de novo o irmão. "Sim, e você não disse que não ia querer?" "Ô, rapaz, eu encontrei um pintor que fez o orçamento para mim por R$ 350. Na hora, fantástico, olha a diferença, de 1.200 para apenas R$ 350. Que diferença de orçamento. O problema é que aquele pintor que foi lá realizar a obra era simplesmente terrível. Fez uma bagaceira na casa daquele homem. E agora aquele homem foi novamente chamar o irmão. O irmão voltou lá para ver o serviço. "Pronto, e aí, você faz o serviço?" perguntou aquele homem. O irmão disse: "Faço. Agora é R$ 2.000. "Que isso, rapaz? Você não disse que era 1.200? Era 1.200, mas agora eu vou ter que desmanchar o serviço do outro para então fazer novamente o meu. Era 1.200, mas agora é R$ 2.000. Irmãos, desse relato, eu queria destacar que há pintores e pintores. E disto nós já somos sabedores. Há pintores e pintores, assim como há professores e professores, médicos e médicos, advogados e advogados, profissional outro e profissional outro. Isto é fato. E é interessante que, quando nós olhamos para esses profissionais e a forma como exercem a sua função, nós vamos encontrar aqueles que de fato fazem a diferença. Vamos encontrar determinados profissionais que daremos a eles a marca da excelência no que fazem, naquilo que empreendem. Por que não dizer que estes profissionais se destacam, se distinguem daqueles que são comuns? Eles são então considerados como profissionais extraordinários. E quando nós olhamos para as Escrituras, nós também podemos observar que há servos de Deus comuns e servos de Deus extraordinários. Ou seja, há aqueles que se conformam com um padrão de vida que não faz muita diferença. Um padrão de vida que limita-se apenas a equiparar-se ao padrão de outras pessoas. E nesse sentido, seja diante dos homens, como principalmente diante de Deus. Mas diríamos que há também aqueles cujo padrão de vida que tem possui um destaque tanto diante dos homens, quanto diante de Deus. Então deixe-me fazer a seguinte pergunta a você essa noite: você é um servo comum ou é um servo extraordinário? Você é um servo comum ou extraordinário? Você é apenas mais um, ou você destaca-se no meio de muitos pelo padrão de vida que você observa? Para uma resposta com propriedade a essa pergunta, se faz necessário termos um referencial, partirmos de um referencial de vida extraordinária. E então nós vamos olhar para um personagem bíblico que sua descrição, ou a descrição da vida que ele teve, destaca-se. A vida deste personagem que vamos olhar traz consigo elementos que se constituem claros indícios de uma vida aprovada diante de Deus, de uma vida que se destaca. Era um homem com uma vida extraordinária. O nome deste homem é Jó. Abra sua Bíblia para Jó, capítulo 1, e vamos meditar na vida de um homem que viveu de forma extraordinária. Jó, capítulo 1. Leia comigo o versículo 1.
Depois iremos ao versículo 6. A palavra do Senhor diz assim, Jó 1, versículo 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Versículo 6. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás, de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse, de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás, observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Que Deus aplique esta porção das Escrituras em nossos corações. É isto que eu quero falar esta noite, vivendo de forma extraordinária. Irmãos, sobre a vida de Jó, não temos muitas informações, além daquelas que são oriundas do livro que carrega o seu nome. Jó teria vivido naquele período patriarcal, naquele contexto entre Abraão e Noé, Jó teria então vivido. O livro que carrega o seu nome não foi escrito por ele mesmo. A grande defesa de que o autor do livro de Jó teria sido Moisés, estabelecendo então essa narrativa desse personagem antigo. Então não temos maiores informações a respeito da vida de Jó, além dessas que são oriundas do seu próprio nome. É interessante destacar aquilo que temos do livro. O texto diz que ele era um homem casado e bem casado, ele tinha 10 filhos, em um contexto em que ter filhos era sinônimo de prosperidade. Jó tinha 7 filhas e 3 filhos. Era um homem de grande riqueza, de uma imensa propriedade. O texto aponta Jó como sendo um pai por excelência. Ele oferecia sacrifícios, tomando cuidado por interceder pela vida dos seus filhos diante de Deus. Era um homem de grande riqueza, que tinha um patrimônio imenso, dono de uma propriedade enorme, e acrescente a isso o status social que Jó possuía. Era sobremodo conhecido e respeitado de toda a sociedade em que ele estava habitando. Quando Jó passava pelas ruas, as Escrituras dizem que os jovens colocavam a mão na boca, ficavam atentos para ouvirem os conselhos de Jó. Ele era um homem de tamanha estima por conta do procedimento, daquilo que ele fazia junto à sociedade. E eu tenho um breve resumo para mostrar a você o que Jó fazia, como suas obras eram conhecidas daqueles que estavam à sua volta. Por exemplo, o texto diz que ele ajudava os pobres, ele socorria o órfão, ele alegrava a viúva, ele era os olhos do cego, os pés do aleijado, ele julgava a causa, mesmo daqueles que eram desconhecidos, Jó estendia a sua mão para ajudar. O seu discurso ainda era uma fonte sobremodo usada para conselhos. As pessoas paravam para ouvir o conselho de Jó, para ouvir o seu discurso trazendo consolo. Havia expectativa quanto aos seus ensinamentos, apontando sobre qual caminho as pessoas deviam seguir. Jó então era considerado como um líder, como um rei que conduz os seus súditos. Ele é assim descrito em Jó 29, verso 21 a 25. Então um homem bem casado, com uma quantidade de filhos considerável, um homem zeloso pela vida dos seus filhos, mas deixe-me dizer que seu casamento bem-sucedido, a prosperidade que ele possuía dos bens, seus muitos filhos, essas coisas não mediam o real valor que Jó tinha. Eu repito isso. Não era a prosperidade de Jó que media o seu real valor. Em outros termos, ele não era medido pelos bens que ele possuía, ou mesmo pela estima que a sociedade tinha diante do procedimento que ele continuamente praticava junto à sociedade em que ele vivia. Irmãos, deixe-me fazer uma consideração aqui. É possível alguém ter uma boa família, é possível alguém ter um excelente emprego, é possível alguém ser um excelente profissional na área que desempenha, é possível alguém ser de grande estima junto à sociedade que vive, reconhecido como uma excelente pessoa. É possível ser tudo isso e não ser aprovado por Deus.
Porque não é o que fazemos propriamente dito que nos aprova diante de Deus. Na verdade, se alguém deseja ser aprovado por Deus, ele precisa inicialmente render-se a Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. Pode ter tudo isso, se ainda não entregou a vida a Jesus. Tal pessoa é limitada e não pode ter sobre sua vida status de aprovação da parte de Deus. Pode ter da parte dos homens, mas não da parte de Deus. Eu afirmei ainda há pouco que existem servos comuns e servos extraordinários. Agora observe que essa afirmação de servos comuns e servos extraordinários traz consigo o peso de que ambos são servos. Assim, por favor, não confunda o servo comum como sendo aquele que ainda não é servo, aquele que ainda não se submeteu à mensagem do Evangelho de Jesus. Então, se alguém está aqui essa noite e ainda não experimentou um processo de conversão, arrependendo-se dos seus pecados e reconhecendo o seu afastamento de Deus, entregando a vida a Ele para ser reconciliado com Ele, tal pessoa não é servo, nem comum, tampouco extraordinário. Para ser servo, é necessário entregar a vida a Jesus. Então, feita essa consideração, olhe comigo novamente para a forma como Jó é descrito neste livro. No versículo 1 diz: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Ele era temente a Deus. O texto diz: íntegro, reto, temente a Deus e se desvia do mal. Tal descrição não é somente uma observação particular do autor do livro de Jó. Ele não está somente tecendo uma observação particular. Eu considero Jó como um homem íntegro, reto, temente que se desvia do mal. Se você vai para o versículo 6 até o versículo 8, você vai observar que a descrição de Jó sendo íntegro, reto, temente a Deus e se desviando do mal, é uma observação que o próprio Deus faz. Deus começa um diálogo com Satanás. Você observou o meu servo Jó? Um homem íntegro, um homem reto, temente a Deus que se desvia do mal? Mas não só. Antes de lhe atribuir tais características, Deus disse: você observou o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele. O que é isso? Jó tinha uma vida extraordinária. Ele diferia do que era comum. Ele se destacava no meio da multidão, muitos naquele contexto. Mas ele se destacava. É o próprio Deus que diz: não há ninguém na terra semelhante a ele. Irmãos, infelizmente, ao invés da excelência, a marca na vida de muitos que se denominam servos de Deus tem sido a mediocridade, ou seja, vidas desenvolvidas a partir de um padrão bem baixo, no máximo mediano, mas que não faz qualquer diferença. Não se destaca. Enquanto isso, Jó foi um homem extraordinário. Ele teve uma vida diante de Deus com a marca da excelência. E quando eu olho para isso, para o testemunho do próprio Deus, dizendo que Jó era um homem extraordinário, eu olho para os relatos históricos sobre os mais diversos personagens, tanto bíblicos, quanto outros que a história carrega, cujo testemunho se destacou no meio de tantos outros que também se denominavam servos. Por exemplo, a história traz consigo certos testemunhos de nomes que talvez você já ouviu ou leu em algum livro. Nomes como Martinho Lutero, nomes como John Knox, Jonathan Edwards, William Carey, George Miller e outros mais relatos que temos na história que nos inspiram. Como estes homens fizeram a diferença. É a vida de coragem e oração de Lutero. É a vida de George Miller, um homem cujas orações são conhecidas historicamente, um homem que tinha um orfanato e que dia após dia Deus supriu a necessidade daquele orfanato somente pela graça dele, atendendo às orações daquele homem. Homens como John Knox, homens como William Carey, que deixa o seu país, vai até a Índia levar o evangelho.
homens que se destacaram pela vida que tiveram neste mundo. A vida destes nos inspira. Mas você já observou como certos relatos dos procedimentos que esses homens tiveram possuem status de algo extraordinário? Já observou? A atitude que esses homens têm, quando são citadas em uma pregação, toma esse status de: nossa, isso aqui é extraordinário, não é comum, não se vê isso todos os dias. E de fato esses homens assim o foram. Esses homens tiveram atitudes e procedimentos extraordinários porque eles viveram de forma extraordinária. Ou seja, a exemplo de Jó, eles diferenciaram do que é normal, daquilo que é comum, de um padrão medíocre ou mesmo um padrão mediano, para viver bem acima da média. Novamente, Jó estava rodeado de muitos, mas a sua vida era destaque, tanto diante dos homens, quanto diante de Deus. Sua vida diferia do que era normal. Quando colocado e equiparado com outros homens, Jó ganhava destaque. Irmãos, o cristianismo comum tem a marca da apatia espiritual, ou seja, de cristãos vivendo simplesmente rituais religiosos. O cristão comum vive somente ritual religioso. O normal tem sido pessoas tão ocupadas com as coisas deste mundo que desconsideram a necessidade do serviço na igreja. Via de regra, poucos servem, enquanto muitos estão apenas olhando de camarote, assistindo poucos servos que se destacam pela disponibilidade para executar um serviço em benefício da progressão, da maturidade, em benefício da comunhão, em serviço junto à congregação. Mas deixe-me dizer que isto é o que um cristão normal faz. Mas um cristão extraordinário é diferente. Um cristão extraordinário, ele não é negligente com as suas responsabilidades sociais. Ele não é negligente com a necessidade de cumprir a sua função como um trabalhador, de cumprir a sua função como um estudante, se você é jovem e está aqui. Ele não é negligente para com essas coisas, mas sabe que todas essas coisas compõem o todo da glória de Deus para o qual nós fomos criados e chamados a viver. Então o trabalho não consumirá minhas forças, as minhas afeições, de tal modo que eu não desprenda da minha parte uma disponibilidade para servir ao Senhor. Eu não posso ser consumido pela correria e a correnteza que esse mundo propõe, deixando de me dispor para servir ao Senhor por meio do serviço à congregação. O servo comum, amados, é apenas um morador a mais junto à sua vizinhança. O servo comum não faz qualquer diferença. Ele é apenas um morador a mais na rua. Mas o servo extraordinário é conhecido como alguém que é prestativo, como alguém que é educado. O servo extraordinário é conhecido como alguém que se interessa em compartilhar a mensagem do Evangelho. Como você é conhecido junto à sua vizinhança? Como um servo comum? Apenas um morador a mais? Ou alguém que se destaca dos seus? Os seus vizinhos sabem que você é um servo de Deus? Eles sabem que você é um servo de Deus por causa do seu caráter e de sua disponibilidade para compartilhar o Evangelho, ou simplesmente porque eles veem você saindo com uma Bíblia na mão? O servo comum é assim, não o extraordinário. O servo comum é apenas um aluno a mais no seu colégio ou na sua faculdade. E esse servo comum em nada difere dos demais. O seu procedimento é considerado normal. Isso porque o que se é usado para medir é o padrão de outros alunos. E ele não parece diferir muito. As suas falas são consideradas normais, sem quaisquer indícios de convicções bíblicas para defender a sua fé quando esta é atacada ou mesmo contrariada por algum princípio que se constitua contrastar com o que as Escrituras afirmam. O servo comum, ele não tem condições de responder, ele não tem autoridade, ele não tem conhecimento bíblico para fazê-lo.
Mas o servo extraordinário é considerado como sendo um diferencial. O seu comportamento é diferenciado. Por vezes, na escola ou na faculdade, ele será taxado de quadrado, de retrógrado, de antiquado. Por quê? Por defender princípios das Escrituras, considerados pela sociedade contemporânea de obsoletos, ultrapassados. O servo extraordinário defende as Escrituras e aproveita toda a oportunidade para compartilhar a mensagem do Evangelho, mas esse tipo de servo não é comum. Ele é extraordinário. Então, deixe-me também dar uma palavra às moças. A serva comum, rotineiramente, faz do seu corpo um objeto de desejo através de vestes sensuais, mesmo no ambiente da igreja. A serva comum usa o ambiente da igreja como uma ocasião para desfile de moda. Suas roupas gritam: por favor, olhem para mim, me desejem, veja quanto eu sou sensual. Esta é a serva comum. Enquanto a serva comum vem para desfilar a sua beleza, muitas vezes trajando roupa vulgar, a serva extraordinária, ela vem para adorar. Não significa que esta não possa se produzir, mas a produção que ela estabelece tem como marca a decência, tem como marca a conveniência com a santidade de Deus. Eu estou vestida adequadamente para adorar o meu Senhor. Eu estou vestida não para chamar a atenção dos olhos, não para atrair a atenção dos homens, mas eu estou vestida para ir cultuar o meu Senhor. Servas assim não são comuns, são extraordinárias. E eu pergunto, moças, qual dessas servas é você? Cuidado, tem uma palavra também aqui aos rapazes, né, nesse sentido. Rapazes, cuidado. Enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Então, jovens, por trás de uma grande produção de maquiagem e roupa sensual, pode estar apenas uma serva comum. Não queira uma serva comum. Queira uma serva extraordinária. Você, moça, cuidado com um cara legal, um cara presença, de gel no cabelo, cabelo invocado. Por trás de tudo isso, pode ter apenas um servo comum. Não queira um servo comum. Queira um servo extraordinário. Senão, ele olhará para você, fazendo de você somente um objeto de desejo. E quando ele alcançar o que você quer, ele vai desprezar você, porque ele não tem caráter, por não ter compromisso com Deus. É apenas um servo comum. Fuja de servos comuns. É laço. O servo comum ouve a pregação, mas comumente ele engana a si mesmo. Ele é desafiado constantemente pela pregação, mas sempre com aquela ideia de deixar para lá, não colocar em prática o que ouve. E Tiago diz: sede vós praticantes e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Mas o servo extraordinário, ao ouvir a pregação, ele é sensível à voz do Senhor falando ao seu coração. E por tal, este servo extraordinário reconsidera os seus passos, as suas atitudes, o seu procedimento para corrigir e então andar correto diante de Deus. Mas por que ele faz isso? Porque ele é extraordinário, não é comum. O comum é o adaptar-se a um padrão medíocre ou no máximo mediano, em que não se estabelece arrependimento de procedimentos incoerentes com as Escrituras. Assim é o servo comum. D.L. Moody, um dos maiores evangelistas que este mundo conheceu, o homem que tem a fama de haver ganhado mais almas no mundo, mais do que Paulo ganhou. D.L. Moody testemunha que certa vez estava sentado em um dos últimos bancos da sua congregação. E ele estava ouvindo Jonathan Edwards pregar. E ao ouvir aquela mensagem, o pregador, Jonathan Edwards, disse o seguinte: o mundo está para ver o que é um jovem plenamente entregue nas mãos do Senhor para Deus usar a sua vida.
O mundo está para ver o que é um homem totalmente entregue nas mãos do Senhor para que ele use como instrumento. D.L. Moody disse que ao ouvir isso, baixou a sua cabeça e em espírito orou dizendo: Senhor, este homem serei eu. A partir daquele dia, D.L. Moody fez um compromisso com Deus de jamais dormir um único dia de sua vida sem antes compartilhar do Evangelho com alguém. Coisa que ele fez até os seus últimos dias de vida. Grandes campanhas evangelísticas. E milhares de pessoas se renderam a Cristo pela instrumentalidade da vida de Moody, que ao ouvir o desafio de uma pregação, respondeu em fé e obediência. Mas essa resposta de Moody não é comum. Ela é extraordinária. Servos extraordinários têm respostas extraordinárias, ou eu diria, vidas comuns produzem apenas atitudes comuns, mas vidas extraordinárias produzem atitudes extraordinárias, se destacam das demais. Jó teve uma vida extraordinária. Irmãos, o testemunho de Jó era diferenciado. Ele não era contado como os demais. Então eu pergunto, qual a marca que melhor descreve a vida de alguém que está desfrutando deste aspecto extraordinário? Qual é a marca que nós podemos observar? Em que nós diferimos dos demais? Nós afirmamos ser discípulos de Jesus, mas em que diferimos dos demais? Que prova teríamos para apontar? Claro, além do aspecto de fé, o que poderíamos apontar através de nossas vidas que de fato somos pessoas diferentes, diferimos da maioria? Ou será que de fato as pessoas têm propriedade ao afirmar que somos farinha do mesmo saco? É tudo a mesma coisa. Não tem esse negócio não, a igreja evangélica é tudo a mesma coisa. Crente é tudo safado e pastor é tudo ladrão. Não é esse o ditado das pessoas? Será que as pessoas têm de fato razão por correspondermos com este padrão tão medíocre, baixo ou mesmo mediano, e não diferimos dos demais? Meus amados, nós somos chamados a viver de forma extraordinária. Nós somos chamados para viver de forma extraordinária, e somente assim teremos status de aprovação do nosso bom Senhor. Teremos da parte dele o reconhecimento como Jó teve, como tendo uma conduta, como tendo um caráter que estava em consonância com a vontade de Deus. Ser aprovado por Deus é ter uma conduta, caráter, procedimento que é consonante com a vontade do Senhor revelada na sua palavra. Olha novamente para o que Deus diz de Jó: ninguém há na terra semelhante a ele. Irmãos, Jó foi um homem aprovado e ele se destaca pela sua integridade e retidão, pela sua prudência ao se desviar do mal e sobretudo pelo seu temor. Eu pergunto, é a nossa vida destaque diante de Deus? Amados, não nos contentemos com um padrão de vida medíocre diante de Deus. Antes, esforcemo-nos por sermos destaque aos seus olhos, não sermos contados com a grande multidão que professa servir a Deus, mas que parece que esse serviço não faz muita diferença em seu viver. São cidadãos comuns, se equiparam a outros, mentindo como outros mentem, comprando e não pagando como outros compram e não pagam. Isso é uma vergonha para um crente. Se você está devendo a alguém, se não tem condições de pagar, procure e dê satisfação. Mas você comprar e colocar uma pedra em cima, você está sendo meramente comum, como tantos outros são. E você vai seguir esse padrão de que, é assim mesmo. O cristão se destaca no meio de muitos. O crivo que encerrará a nossa aprovação diante de Deus será aquilo que advém das Escrituras para o nosso viver, se eu observo ou não. O medíocre contenta-se simplesmente em se equiparar aos outros, mas o extraordinário tem como alvo imitar a Cristo. Infelizmente, amados, o cristianismo tem sido vivido assim por muitos. Cristãos que estão exercendo
apenas uma religiosidade semanal. Vão à igreja, como a maioria vai. E como é que a maioria vai à igreja, ou vem à igreja? É no domingo à noite. É assim que a maioria vem à igreja, somente no culto de domingo à noite. É um crente domingueiro, salvo os que são limitados por aspecto de trabalho ou por aspecto de saúde. Tem pessoas que têm debilidades, não podem chegar aqui todas as programações. Mas tem outros que irradiam saúde, mas preferem somente desfrutar do aspecto de religiosidade, bater o cartão no domingo à noite. Afinal de contas, uma semana sem ir no domingo à noite à igreja é uma semana inteira sem Deus, porque só param para dar atenção às coisas de Deus no domingo à noite. Alguns saem daqui com suas Bíblias, colocam-nas sobre uma rack, uma estante, em algum lugar de sua casa, tornarão pegá-la somente no próximo domingo quando vierem para aqui. Esses são cristãos comuns. O extraordinário, ele alimenta a sua alma aqui, mas diariamente ele está alimentando na presença do Senhor a sua alma. Ele está lendo uma porção das Escrituras, ele está orando, ele não abre mão, se ele pode, de estar presente nas programações da igreja para buscar a face do Senhor em oração, para ser parte da comunhão da igreja. Era assim que viviam os novos convertidos em Atos capítulo 2, verso 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão do pão. Eles de casa em casa estavam desfrutando de comunhão. E o texto diz, todos os dias, unânimes no templo. Eram cristãos extraordinários. E diferem em muito dos cristãos hoje, que limitam a frequência de comunhão ou culto coletivo somente ao domingo à noite. Crentes medíocres que não oram e não valorizam o culto de oração, virá uma pequena marolinha e serão sucumbidos em meio a uma tempestade, porque assim é que vai considerar. Por quê? Porque não tem vida de oração. Medíocres, no máximo mediano. Cristãos que limitam a vida cristã apenas a um domingo à noite. É claro que há outro extremo, o ativismo. O querer limitar a vida cristã somente às programações da igreja. Não perde uma programação, mas quando está fora da igreja não desenvolve um cristianismo prático. Pergunte para algumas pessoas o que é ser cristão. E infelizmente a resposta de alguns será: é ser pertencente a uma igreja de cunho evangélico e frequentar pelo menos o domingo à noite. Quanta mediocridade! Mas infelizmente é isso que muitos têm para apontar de suas vidas cristãs e nada mais. Muitos ouvem a mensagem no domingo à noite, vão chegar em casa e deixar suas almas padecerem de fome até o próximo sábado, mas voltarão no domingo para quererem se alimentar. Ah, se os cristãos dessem atenção à Bíblia, como dão atenção ao seu celular, às leituras do informe do WhatsApp. Ah, se os cristãos dessem atenção à Bíblia, como dão ao Facebook. Se acessassem pelo menos 50% do tempo que usa para olhar as mensagens de redes sociais, se fossem usados para ler a Bíblia e orar. É incrível como há cristãos sobremodo ansiosos quando se tem a ausência da internet. Faltou energia, caiu a internet e não pode acessar as redes sociais. Essas pessoas ficarão sobremodo ansiosas, ficarão até revoltadas. Sabe o que eu fiquei pensando quando escrevia isso? Eu fiquei pensando que, caso houvesse uma proibição de ler a Bíblia em nosso país, muitos levantariam a bandeira, fariam um protesto, dizendo, não vamos aceitar, vamos para a rua, vamos brigar, não vamos aceitar este projeto. Mas a maioria que brigaria estaria sendo hipócrita, porque estaria lutando por um direito que não usufrui. Por que não ler Bíblia? Lê o WhatsApp, lê Facebook, mas não ler Bíblia. Então, se tirarem, não vai fazer diferença, exceto o barulho que vão fazer. Mas esses mesmos não leem as Escrituras. Cristãos que não desenvolvem uma vida de oração. Além de não frequentar o culto de oração, não desenvolvem uma vida particular, assim como Jesus fez e ensinou aos seus discípulos a fazerem.
Irmãos, nessa matéria, quantos cristãos medíocres iniciam o dia sem orar e terminam o dia sem orar. Tem outros diversos hábitos, mas a oração não é um deles. Quantos têm um compromisso diário com a malhação, com a academia, com caminhada, com ciclismo, com futebol, outras coisas, mas não têm nenhum compromisso com a oração? Já temos aprendido aqui que exercícios espirituais sobrepujam a necessidade de exercícios físicos. Já temos aprendido que exercícios físicos não nos livra de tentações. Jesus disse: o espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. O cristão extraordinário, ele começa a sua vida consagrando, o seu dia consagrando a sua vida a Deus. O cristão extraordinário assume um compromisso de estar diante da presença do Senhor antes de estar diante de qualquer outra pessoa. O primeiro rosto que o cristão extraordinário quer ver ao acordar não é nem o de sua própria esposa. O primeiro rosto que ele quer contemplar é a face do Senhor em oração. Antes mesmo de levantar: ó Senhor, abençoa este dia. Ó Senhor, eu consagro ao Senhor o meu caminhar durante este dia, as minhas decisões, os meus afazeres, eu coloco na tua presença, Senhor. Esse é o cristão extraordinário. O cristão extraordinário também termina o seu dia na presença do Senhor. Obrigado, Senhor, por este dia que o Senhor me concedeu. Prepara-me para o dia de amanhã. Me dá uma boa noite de sono, Senhor. Na tua presença eu quero descansar e repousar. Ele começa o seu dia orando e ele termina o seu dia orando. Em contrapartida, o cristão comum ou o servo comum acordou, já está procurando o celular para saber se de madrugada alguém mandou uma mensagem. O cristão comum, antes de dormir, ele está lá com aquela luz em cima dos olhos, passando, até adormecer. Começa o seu dia com rede social e termina o seu dia com rede social. Assim é o cristão comum. Não lembra de falar com Deus. A primeira atitude que tem é observar as redes sociais. Durante o dia, o cristão extraordinário, ele está buscando a face do Senhor. Durante o dia, eu diria que ele está meditando na grandeza do Senhor, considerando cada uma das suas atitudes, submetendo ao crivo do agrado do Senhor. Irmãos, durante o dia, eu diria que o cristão lê e escreve tantas mensagens nas redes sociais, que seria equivalente a pelo menos 2 capítulos da Bíblia, mas ele não lê sequer um versículo. Eu repito, durante um dia, um cristão comum lê e escreve tantas mensagens que seriam equivalentes a 2 capítulos no mínimo da Bíblia. Entretanto, ele não lê nenhum versículo das Escrituras. E qual será o resultado de uma vida escassa de leitura bíblica e oração? Será uma vida medíocre. Será uma vida com atitudes e caráter duvidosos. Em suma, será uma vida cristã reprovada por Deus. Para esses, talvez as palavras de Jesus escrevendo à igreja em Apocalipse 3, versículo 1, seja-lhe pertinente. Jesus escreveu à igreja de Sardes dizendo: conheço as tuas obras, que tens nome de quem vives, e estás morto. Conheço as suas obras. Você tem nome de quem está vivo, mas na verdade você está morto. Irmãos, consideremos as palavras do Senhor através do salmista. O salmista disse: os olhos do Senhor procurarão os fiéis da terra. Deus disse: os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que habitem comigo. O que anda em reto caminho, esse me servirá. Salmo 101, versículo 6. Os olhos do Senhor passeiam sobre a terra, não olhando de longe como um todo, mas Ele foca naqueles que são fiéis. Ele foca naqueles que se destacam. Ele olhou para Jó, porque a vida de Jó atraiu o olhar de Deus para ele, pela sua integridade, pela sua retidão, pelo seu temor, pela sua prudência em desviar-se do mal. O próprio Deus enche Jó de elogios. Ninguém há na terra semelhante a ele.
Deus encontrou Jó. Eu pergunto, Deus tem encontrado você? Você se destaca? Ou você é apenas um profissional a mais? Você é apenas um servo a mais? Os olhos do Senhor te encontram esta noite? O Senhor tem olhado para a sua vida e visto em você alguém aprovado, alguém cuja vida destaca-se dos demais? Amados, a aprovação de Deus quanto à conduta e caráter de uma pessoa não é para qualquer um. A aprovação de Deus é para aqueles que vivem de forma extraordinária. Esses diferem da multidão. Esses desenvolvem uma vida cujas atitudes e caráter são incomuns, assim como Jó o foi. Nas palavras do apóstolo Paulo escrevendo à igreja de Éfeso, Efésios capítulo 5, verso 10, ele diz: provando sempre o que é agradável a Deus. Meus diletos irmãos, a aprovação dos homens é importante. Jó a tinha. Mas é muito mais importante a aprovação diante de Deus, o que Jó também tinha. Que sejamos homens e mulheres de Deus, aprovados por Ele, através de um padrão de conduta e caráter em consonância com as Escrituras, e sejamos destaques, porque se não faz diferença, que diferença faz? Se não faz diferença, que diferença faz? Sejamos, vivamos de forma extraordinária para a glória do nosso Deus. Amém? Obrigado, Senhor, pela sua palavra. Te louvamos e te bendizemos ao observar a vida de Jó, que nos inspira e nos desafia a também vivermos em integridade, retidão, temendo ao Senhor e em prudência. Ajuda-nos, ó Deus. Livra-nos de um cristianismo medíocre, um cristianismo no máximo mediano. Livra-nos, ó Deus. Aviva a tua igreja, Senhor, que não sejamos contados como servos comuns, mas que sejamos destaque aos teus olhos e destaque aos olhos dos outros, dos homens, quando observarem o nosso proceder, íntegro, reto, temente e prudente diante do Senhor. Levanta, Senhor, nesta congregação, servos extraordinários, servos que se comprometerão com suas vidas a abençoarem a igreja do Senhor, com o seu testemunho, com o seu procedimento, com o seu serviço, aperfeiçoando os santos. Ó Pai Celestial, temos pouco tempo neste mundo, Senhor. Ajuda-nos a viver neste pouco tempo de forma extraordinária, porque se não fazemos a diferença, que diferença fazemos? Se não faz diferença, que diferença faz? Somos luz e sal da terra. Ajuda-nos a corresponder com tal desígnio e termos de fato correspondência com o nome que carregamos, cristãos, pequenos cristos, discípulos parecidos com Jesus. Oramos agradecidos no nome dele. Amém.